Olá, muito boa tarde. Começou o quadro mais esperado da semana, que é o momento de cura interior com a terapeuta querida Magna Moraes, e hoje a gente vai falar sobre o luto. Então roda a vinheta e vamos para esse programa super especial. Então, boa tarde, Magda, seja muito bem-vinda ao programa mais uma vez. Boa tarde, Laiane, boa tarde a todos. Bom, então o luto, ele é um assunto muito delicado, mas muito importante, porque é algo que todo mundo vai passar, pelo menos uma vez na vida, eu acredito, né? É verdade, é uma fase bem delicada na vida de todo mundo, né? E nem todo mundo está preparado para isso. E quanto tempo mais ou menos leva para uma pessoa ter o luto e depois, assim, conseguir retornar à vida normal? Aí depende de pessoa para pessoa, né? Algumas pessoas levam meses e outras anos, e algumas levam o luto para a vida inteira. E por que tem essa diferença de tempo, assim? É pela pessoa que morreu, por exemplo, eu perdi minha mãe, ou eu perdi meu filho, ou é porque é a forma da pessoa lidar? É a forma da pessoa lidar que faz com que decida o tempo, né, do luto. O primeiro processo que eu acredito que as pessoas podem passar é negar, né? Nem todas, mas eu já vi muitas pessoas que negam, assim, não acreditam e ficam meses sem demonstrar lágrimas, sem demonstrar tristeza. Essa rejeição de que o outro morreu é algo que é pior ou é melhor que aconteça? Essa rejeição é a pior. A rejeição inicial é natural, porque existem fases do luto, né? Então a rejeição inicial é natural. Porém, se essa pessoa continua com a rejeição durante um certo tempo, é muito complicado. E quanto tempo dura, assim, esse processo dessa primeira fase, mais ou menos, para quem está passando pelo luto entender? Olha, eu tô na primeira fase, ou eu já tô na segunda fase, tô na terceira fase. Como a pessoa que está passando pelo luto, ela pode identificar que ela está levando isso de forma saudável e que ela não está levando isso de forma prejudicial para ela? Então, a primeira fase é da rejeição. Depois vem a fase da raiva, vem a fase da barganha. E o que seria barganha? É quando a pessoa ela tenta negociar. Por exemplo, assim, eu vou me tornar uma pessoa melhor, eu queria estar no lugar dessa pessoa, por que aconteceu isso? E todos esses processos, eles são de meses ou também vai variar de pessoa para pessoa? Vai variar de pessoa para pessoa. E depois da barganha vem qual? A depressão e, por último, a aceitação. Entendi. Então, são várias fases que todo mundo vai passando. E algumas pessoas podem pular uma fase ou todas passam por todas as fases? São várias fases. E algumas pessoas passam por todas as fases, não exatamente nesta ordem. E algumas pessoas pulam algumas fases, sim. Interessante. E quanto tempo, mais ou menos, deve ser o luto de uma pessoa? É média de 4 meses a 1 ano, porque vai variar entre pessoas, né? E aí, como eu já disse, algumas pessoas vai levar muito mais tempo e outras levam para a vida inteira. Nossa, para a vida inteira é complicado, né? Porque assim, uma coisa é o luto e outra coisa é a saudade. São coisas diferentes. Eu acredito que você lembrar da sua mãe tão querida e ficar lembrando assim, sentir saudade, às vezes pode chorar por essa saudade, é um sentimento normal, né? Sim. Porém, com o tempo, né, dentro desse período aí, digamos até 1 ano, a pessoa tem que sair desse estágio de mais sofrimento, né, e retomar a vida dela. Se ela não conseguir sair nesse estágio de sofrimento e voltar a retomar a vida dela, já é um pouco mais preocupante. Entendi. Então pode ter um sentimento de saudade, mas a vida tem que continuar. O sentimento de saudade talvez seja só naquele momento ali, porque ela lembrou de um doce que a mãe fez e bateu aquela saudade, mas a vida dela tá seguindo normalmente e ela não tá naquele sofrimento todos os dias. Seria isso? Seria isso. Exatamente. A saudade ela vai ficar, ela vai predominar, né? Por algum tempo, e algumas pessoas por muito tempo, né? Dependendo do que ela viveu, se foram coisas muito boas com esse ente querido, a saudade tende a aumentar. Bom, eu já vi vários casos em que casais que passaram a vida inteira juntos
lindo, maravilhoso, aquele relacionamento saudável, um acaba falecendo e pouco tempo depois o outro falece também, porque fica deprimido e vai se entregando. Isso acontece muito. Já vi vários casos assim. Tem alguma relação ou não tem nada a ver? Sim, tem relação. Porque a princípio a pessoa acaba desenvolvendo uma dor muito forte no coração, sente como se o coração estivesse sendo pressionado o tempo todo. E também acaba desenvolvendo uma arritmia. E isso pode levar a agravamento e fazer com que ela venha a óbito. Nossa, que interessante, porque é muito curioso que a nossa mente, né, os nossos sentimentos, eles estão aqui, mas ele reflete no nosso corpo inteiro, né? Tanto com as lágrimas, que é mais comum, mas com o coração, que é um músculo, que é um órgão, mas que está totalmente relacionado. Isso é muito interessante. E agora eu gostaria de abrir um espaço para fazer algumas perguntas mais comuns, como por exemplo, eu devo jogar fora e doar tudo da pessoa que morreu? Ou eu posso deixar tudo na minha casa, as roupas, o quarto ainda arrumado? Por exemplo, as mães, quando perdem os filhos, né? Principalmente quando é neném, que é uma morte um pouco mais comum de acontecer. O certo é ela dar tudo embora ou ela deixa o quartinho do bebê ainda na casa? Como que lida com isso? O certo é a pessoa tirar, né, da casa tudo aquilo que traz lembranças. Porque todas as vezes que ela visualizar as coisas do seu ente querido, vai aumentar o seu grau de sofrimento. Interessante. E é uma dor muito forte, né? Porque às vezes as mamães, elas perdem os seus nenéns, os seus filhos e vem consequentemente o trauma e o medo de ser mãe novamente. Ainda tem o desejo e o sonho, mas tem o medo, igual as pessoas que ficam viúvas. Às vezes algumas pessoas ficam viúvas muito novas, com 20, 30 anos, tem uma vida inteira pela frente, pode conhecer um novo amor e construir um novo relacionamento, mas e o medo de ser viúvo novamente, de passar por essa dor novamente, ou o medo de ser injusto, né? Você amou uma pessoa e agora você vai amar outras, causa assim, sentimento de injustiça. Como que você diria para as pessoas seguir em frente, não desistir dos seus sonhos da sua vida? Uma palavra assim. É um assunto bem delicado porque cada um tem um tempo, né? Tem um tempo de luto, a pessoa tem que recomeçar a vida e para algumas pessoas é mais difícil, mas é necessário que essa pessoa siga a sua vida, vá em frente sem culpa e sem medo de ser feliz. Tá vendo? Eu sei que é difícil, né? Ninguém diz que é fácil, é um processo que ela disse que pode ser a partir de um ano praticamente. Claro, algumas pessoas vão um pouquinho mais rápido, mas a partir de um ano, algumas levam para o resto da vida, que já não é saudável, conforme a gente conversou aqui, mas você vai ter que seguir sua vida. E se você tiver muita dificuldade disso, porque é uma dor muito forte, procure uma terapia. Você trabalha com esse tipo de conteúdo, assim? Você trata pessoas que estão no luto? Trato sim. Inclusive é uma terapia, TRG é uma terapia de resultado bem breve, que ajuda a pessoa a sair do sofrimento e retomar a sua vida em pouco tempo. Que interessante. Então, antes de iniciar o programa, eu pedi um presente para a Magda para passar para vocês. Se você está passando pela dor do luto, você que está assistindo esse programa, recente ou antigo também, né? Sim. Não tem problema. Mande uma mensagem para ela que a sua primeira consulta vai ser gratuita. As 20 primeiras pessoas que entrarem em contato com a Magda, que estão passando por essa dor do luto, vai ganhar uma consulta gratuita. Você manda para ela, o WhatsApp vai estar passando aí na tela, tá bom? Você manda para ela, ou você liga se você não tiver um WhatsApp, que eu sei que algumas de vocês não têm. Você liga, você fala que você viu aqui no programa e as 20 primeiras pessoas vão ganhar essa primeira consulta, essa primeira conversa, que já vai dar um conforto, uma aliviada, e ela vai te orientar, né, como que você deve proceder com o tratamento e com a vida, tá bom? Então, muito obrigada por esse presente que você vai oferecer pro pessoal. Obrigada a vocês e aguardo o contato de vocês. E por último, mas não menos importante, que a gente ainda tem um pequeno tempinho, eu gostaria de frisar
um luto que a gente já falou em um programa com você, que é o luto do pós-Covid, né? Que eu acho que é um dos mais difíceis porque a família não pode fazer o velório. Essa parte de você não ver o morto, porque muitas pessoas têm um receio enorme de velório e de enterro, vai assim só em último extremo caso. Porque não gostam, porque tem medo, né? Cada um tem os seus princípios, cada um tem os seus motivos. Mas o certo, o ideal é ver o morto no caixão para poder processar? Ou nem para todo mundo isso é necessário? Nem para todo mundo é necessário, né? Cada um vai aceitar de uma forma. Porém, você está visualizando, poder ali se despedir do seu ente querido é muito importante, porque quando isso não acontece, gera-se o luto traumático. E esse luto traumático traz consequências físicas e emocionais. Entendi. Então, você visualizar é mais fácil de você entender que aquilo aconteceu, seria isso? Sim, perfeito. Você visualizando é mais fácil compreender. E no Covid a gente teve muitas pessoas que não puderam velar os seus entes queridos e por isso não entenderam que a morte aconteceu e demoram talvez mais tempo para poder entender esse luto. É verdade, a aceitação demora muito mais tempo para aceitar, porque não teve aquele período de despedida, né? Não houve aquele período de compreender o que exatamente aconteceu, né? Porque ninguém está preparado, né, para a perda. E quando isso acontece, ainda mais de uma forma muito brusca, muito repentina, gera um bloqueio emocional muito grande nas pessoas. Porque as pessoas não sabem o que fazer, né? Você vai chegar em casa e a sua pessoa amada não vai estar mais lá, você não estava esperando por aquilo, porque quando alguém está internado há muito tempo no hospital, querendo ou não, você já começa esse processo de entender o que está acontecendo. Mas quando é tão repentino e você não consegue nem ver o que aconteceu direito, essa compreensão e esse acolhimento se torna muito mais difícil, né? Sim, se torna mais difícil, mesmo porque algumas pessoas, Laine, ela entra em luto antes que o ente querido venha morrer. Então pode acontecer de uma pessoa entrar em luto num grau de sofrimento muito grande só pelo medo de perder o seu ente querido. O medo é algo que pega até a mim. Eu tenho extremo medo de pessoas que eu amo morrerem. Meu avô, minha avó, minha mãe, meu pai, é um medo assim, acho que é um dos maiores, se não for o maior, né, medo da minha vida. E é algo que eu precisarei muito de Deus, porque eu não sei literalmente como entender e aceitar isso. Então acho que o medo, o processo de aceitação, por isso que acho que depois vem essa raiva, né, essa barganha, faz total sentido. Que pena, não tem mais como a gente continuar o programa de hoje. Muito obrigada, Magna, pela sua presença. E você que quer aí a sua primeira consulta gratuita, as primeiras 20 pessoas que ligarem para ela vão conseguir, tá bom? Obrigada, seja sempre bem-vinda e quarta-feira temos mais um programa de cura interior. Obrigada a todos e até quarta. E hoje eu estou com uma cor que eu acho que eu nunca usei aqui no programa, hein? Amarelo. Veja em mais detalhes, é lá da minha amiga Vera. Eu vou até ficar em pé para você ver melhor, mas ela é lá da minha amiga Vera, isso mesmo, ela que leva até você. Mande uma mensagem para ela nesse WhatsApp que está passando aí na sua tela, sem compromisso. Peça para ela te mandar umas fotos, que eu tenho certeza que você vai querer agendar o horário para ela levar os looks até a sua casa. Ela atende em Maringá, Sarandi e região. É um look mais lindo do que o outro, peças nos mais diversos tamanhos, cores e modelos de muita qualidade para você aproveitar e arrasar. Muito obrigada pela sua companhia, a gente se vê no programa de amanhã. Tchau, tchau!